Ok, então começando a gravação agora de fato, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos resolver alguns problemas de programação dinâmica, só que a gente vai utilizar uma estratégia um pouco diferente. Basicamente, qual que era a estratégia que a gente tinha utilizado até agora? A gente tinha a seguinte estratégia: a gente pegava o problema, achava uma formulação recursiva do problema, que resolvia o problema, mas que a gente percebia que ela estourava no tempo. Chegava uma hora lá que você começava a colocar um número maior e você não tinha paciência de esperar ele terminar. Você não ia poder esperar a sua vida toda pela resposta. O que a gente faz nessa hora? Bem, a gente observa que, primeiro, apesar de ele chamar muitas vezes, a quantidade de parâmetros diferentes que são chamados, ela é pequena, ela é fixa de alguma forma. Então, com isso, Gabriel, adivinha, o que a gente usa nessa hora, Gabriel? Muito bom, Gabriel. Muito bom. A gente usa o cache, certo? E qual que é a ideia do cache? A ideia do cache é simplesmente que você vai lembrar que se você já calculou. Então, sei lá, estava calculando o Fibonacci. Uma hora, teve algum momento que você pediu o Fibonacci de 11. Imagine que você vai usar o Fibonacci de 11 muitas vezes mesmo. Você guarda o valor do Fibonacci de 11. Da próxima vez que você for calcular o Fibonacci de 11, você já dá a resposta sem fazer as próximas chamadas recursivas. E isso daí é a grande graça na hora que você está fazendo a programação dinâmica, tá bom? Então nós temos aqui, vamos lá, pegamos o Fibonacci para programação dinâmica, que resolve aqui o nosso problema. Só que ele tem um ponto fraco quando você está fazendo isso. Bem, qual é exatamente o ponto fraco? É justamente o fato de que ele ainda faz as chamadas recursivas, certo? Ele ainda vai fazer as chamadas recursivas. Então o que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui, eu vou pegar esse Fibonacci, compilar aqui e vamos rodar. Bem, primeiro problema que a gente vai ter, mas a gente não vai se preocupar com isso, se bem que a gente pode... Não, vamos tocar o barco. Não precisa se preocupar com isso, que é assim, como a gente está usando um valor inteiro e o Fibonacci começa a ficar muito grande, os números vai dar overflow no inteiro, e aí ele vai começar a dar uns números negativos e tal. Isso aí só acontece porque a gente está trabalhando com o inteiro, que tem uma quantidade, um intervalo de valor que ele consegue guardar, e ele passa desse intervalo. No que ele passa desse intervalo, ele começa a dar esses negócios estranhos. Então, bola para frente. A gente poderia, sei lá, se a gente estivesse trabalhando com uma linguagem que tem um big number, ele poderia funcionar, ou se você quiser mudar o problema, daria para funcionar também. Mas nesse caso aqui, quer dizer o seguinte, eu estou alertando para vocês que ele vai começar a dar uns números esquisitos. Já deu. Para 100 ele já deu os números esquisitos. Então, se a gente pegar para 10, deu o número correto. Se eu pegar para 20, dá o número correto. Se eu pegar aqui para 50... Vocês lembram que quando a gente estava fazendo, a gente não conseguia chegar em 50. 50 ele já enroscava. Chegar em 100, então, ele me enroscava muito. De novo, o número que ele está dando aqui tem que ignorar, não é exatamente esse ponto, né? Mas o fato é que ele consegue calcular. E isso daí, o fato dele conseguir calcular para 100 já é graças à nossa técnica de memorização com cache que a gente fez com a programação dinâmica. Agora vamos ver até onde ele vai. Ele consegue resolver para 1000? O que você acha, Gabriel? Resolve para 1000 ou não? Sim, ele resolve para 1000. Tá lá, ele achou um número para 1000, deu uma resposta. E para 10.000? Sim, sim, e muito rápido. Olha que legal, muito rápido. 10.000 demoraria toda a idade do universo, bilhões de vezes, ele não daria a resposta se não fosse pela programação dinâmica. Ele dá uma resposta aqui. E ele dá essa resposta muito rápida. Isso daí a gente pode agradecer a programação dinâmica. Vamos tentar com 100.000? Será que 100.000 ele vai enroscar? Vai ser mais lento? Ou ele não vai dar resposta? Vamos ver? 100.000 tá aí muito rápido. Tá rápido até demais, estou achando estranho esse negócio. Vamos tentar com 1 milhão? O que vai dar? Common Terminated. O que vocês acham que significa Common Terminated? O que é, Gabriel? Ele fez alguma besteira aqui, cara. Isso aí ele não conseguiu terminar de calcular e o programa foi abortado, certo?
E aí, ou ele deu um segmentation fault, alguma coisa aconteceu, certo? Mas o programa não terminou corretamente. Ele fez alguma coisa errada. E aí a gente tentou rodar com 1 milhão e com 1 milhão deu errado, certo? Aí a pergunta é, o que foi que aconteceu? Bem, já jogaram aqui no chat, é isso mesmo. A gente teve um problema de Stack Overflow. Porque o que acontece? Mesmo que a gente consiga resolver as coisas bonitinho do que a gente está fazendo aqui, existe o seguinte, para você resolver com N, ele tem que no mínimo chamar o cara para N-1. Ele chama o cara para N-1, certo? Aí depois ele vai chamar o cara para N-2, depois para N-3, e aí ele vai ter que ficar chamando até que ele chega no 1. Quando ele chega no 1, aí ele chega, no caso base que não tem recursão, e aí ele começa a responder. Nessa hora, não tem nada ainda que o cache consiga fazer para nos ajudar. Porque ele tem que ficar fazendo essas chamadas para conseguir calcular, porque só depois é que ele vai começar a colocar e preencher o cache de trás para frente ali para poder evitar que você faça as próximas chamadas. Até chegar nesse momento eu já fiz uma montanha de chamadas, certo? E aí ele estoura a pilha. Aqui eu conseguiria resolver um pouquinho, eu acho que se eu trocasse aqui N-2, depois N-1, eu conseguiria ir um pouco mais longe, porque daí a pilha ele chamaria menos vezes até ele chegar no caso base, ele teria que fazer menos chamadas e tal, mas não resolve o problema. O problema é que, eventualmente, se você vai fazer alguma coisa baseado em recursão, e se essa recursão ela vai muito funda, você pode ter um Stack Overflow. Você pode ter uma falha porque você estourou a pilha, tá bom? Então, nesse caso aqui, o que aconteceu com o 1 milhão não foi nenhum problema no código. Aqui, se você olhar o código está certinho, tudo beleza. Até o malloc deu certo, tudo funcionou, mas na hora de rodar, ele estourou a pilha de execução, tá bom? E aí, por isso, nessa hora, e eu digo, bem, isso aí é uma opinião pessoal minha, certo? É uma opinião pessoal minha. É só nessa hora que eu olho para outro tipo de solução. Se você está trabalhando com um cara, se você está trabalhando com um problema, você achou a formulação recursiva, você consegue jogar um cache e você não vai estourar a pilha, quer dizer, você sabe que além de que você tenha valores limitados, você tem que a pilha de recursão é limitada, então vai com essa solução aqui que ela é a mais direta, você bate o olho, já entende o que está acontecendo, o cara está fazendo um cache, está lembrando, e aí depois que ele lembra, ele não calcula de novo, beleza, resolveu o problema, ela é muito parecida com a formulação recursiva e tudo mais, tá bom? Só nessa situação, onde você não pode confiar que a pilha não vai ser estourada, a gente vai utilizar programação dinâmica do mesmo jeito, tá? Só que a gente vai usar programação dinâmica por tabulação e não por memorização, tá bom? Então é isso, todo esse prelúdio foi para a gente chegar, que a gente vai resolver esse problema de novo. Eu vou copiar aqui o fib, no fib eu vou chamar de fib tab aqui, certo? O fib tab a gente vai resolver ele por tabulação. E aí, o que é o negócio do resolver por tabulação? Quando você está fazendo a programação dinâmica por memorização, cara, é aquilo que eu brinquei na aula passada. Você poderia chamar o seu primo, contratar seu primo para fazer. Seu primo, assim, assumindo que ele não sabe programar. Fala, só faz isso, é uma receitinha de bolo que você usa lá, acha quantas dimensões você precisa para o cache, aloca as dimensões para o cache, passa o cache para a função, muda a função para ficar usando o cache para lá e para cá, certo? E boa, tá resolvido. É bem mecânico. Quando você vai fazer por tabulação, você não é tão direto assim, tá? Não é tão direto. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai resolver esse problema agora por tabulação. Beleza, Gabriel? Como a gente resolve por tabulação, a gente não vai ter mais esse cara aqui, ó. A gente não vai ter mais isso daqui. Isso daqui vai virar o seguinte, vai virar cache da posição N. Porque se você olhar bem, o fib, quando você chama o fib com o cache N, você está querendo saber qual que é o valor que está no cache da posição N. É exatamente a mesma coisa. Porque na posição N vai estar o resultado que você vai guardar, do que você vai estar lembrando. Só que o resultado só está no cache da posição N se você
fizer a chamada para a função recursiva, só que a gente não vai fazer a chamada para a função recursiva. A gente vai montar o cache aqui diretamente, certo? E aí a gente tem que pensar assim, vamos lá, vamos pegar a solução aqui, vamos colocar a solução inteira na tela. Tá, beleza? O que nós temos? Nós temos dois casos base. Apesar de que ali ele está com um teste só, o caso base 0. Qual que era o resultado para o caso base 0? É 1. E aí nós temos outro caso base que seria 1, que é 1 também, certo? Então é isso. Repara o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, a gente vai encher o cache sem fazer as chamadas recursivas, ok? E aí, primeiro, é óbvio que o Fibonacci é muito simples para isso, inclusive a gente só usou o Fibonacci porque com certeza vocês já conheciam. A gente vai tentar fazer com outro exemplo e as coisas já vão ficar mais complicadas. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer agora um laço que vai do 2 até o N e a gente vai preencher o cache da posição I, vai ser o cache da posição I-1 mais o cache da posição I-2. Acabou. Resolveu o problema. Repara que essa parte que a gente tem aqui, olha, nós temos é bem parecido com a estrutura recursiva. Tá aqui os casos base e aqui está a chamada recursiva. Só que você tem que tomar um cuidado adicional. Por isso que isso aqui não é tão direto para se fazer. Qual que é o cuidado adicional que você tem que ter? Você tem que preencher o cache numa ordem correta. E isso daí, normalmente, é aí que as pessoas se atrapalham. Você tem que preencher o cache numa ordem correta. Então, no caso aqui, por exemplo, eu comecei preenchendo do 0 e o 1, e depois eu fui preenchendo o 2, o 3 e tal e tal. Por quê? Porque na hora que eu faço isso daqui, olha, eu uso o cache aqui, eu preciso ter certeza que os caches, as posições anteriores do cache, já estão com o valor correto. E aí eu vou preenchendo o cache todo, certo? Olha só, com isso aqui é o suficiente. É só isso aqui que a gente tem que fazer, tá? E agora o que a gente vai fazer? Nós vamos compilar a versão tab e vamos rodar a versão tab. E tá lá, funcionou. Certo? A versão tab funcionou. Se a gente colocar 10 milhões, funcionou. Porque na verdade agora a gente não tem mais limitação da pilha. A nossa limitação, olha só, quase que eu fiz besteira. A nossa limitação agora é só a memória do computador. Eu fui para 100 milhões. Ele teve que dar uma lock lá, ele teve que fazer bastante coisa, mas deu até uma enroscadinha ali. Mas a minha limitação agora é toda a memória disponível do computador, certo? Porque eu só tenho alocar os dados naquele malloc. Se você for olhar bem mesmo, para o caso aqui em questão, você pode perceber que eu não precisaria nem alocar isso aqui todo, tá? Só para completar esse ponto específico do Fibonacci, você percebe que tudo que o Fibonacci precisa saber são os dois últimos resultados. Certo? Eu só preciso saber os dois últimos resultados. Eu não preciso ficar lembrando. Depois que eu cheguei lá no 100, eu não preciso mais lembrar do 1, do 2 e do 3. Então eu posso esquecer todos eles. Então bastaria um cachezinho de tamanho 3 que eu ficasse rodando, colocando as coisas nesse cache aí e eu conseguiria resolver, tá? Então a solução mesmo para o Fibonacci, ela seria uma solução onde você teria tipo 3 variáveis que você ficaria atualizando essas 3 variáveis e reusando isso daí. Mas aí, de novo, essa técnica só funciona para o Fibonacci. Óbvio que seria mais efetivo, óbvio que seria mais interessante, mas ela não é tão generalizável quanto a nossa estratégia de usar o cache com a memorização, tá bom? Tudo bem, Gabriel? Alguma dúvida? Tudo em ordem? As pessoas podem chegar a falar que, olha, cara, mas putz, é muito mais simples assim do que a recursão. Principalmente se você não gosta muito de recursão, você pode falar assim, mas aí eu consigo pensar melhor e eu acho que é mais fácil de resolver assim do que no recursivo. Não sei. Para mim isso aqui é recursão. Não está explícito aqui, mas isso aqui é recursão. Eu estou definindo a posição do cache, a posição I,
a partir do cache da posição i-1 e o cache da posição i-2. Você não está fazendo uma chamada de uma função recursiva, mas está definindo o cache em função do cache. Tá? Se você não consegue enxergar as chamadas recursivas, você talvez não enxergue isso daqui também. Tá bom? Vou parar o